Na youtuber de anime, finalmente chegamos no dia mais esperado do ano. Cavaleiros do Zodíaco Netflix. Galera, seguinte, eu vou ser bem claro e objetivo, assistir os 6 episódios. Então vamos começar com arroz com feijão, vamos começar com a direção. Coisas que a gente pode destacar. Mantém uma cronologia coesa, né? Você consegue identificar a temporalidade das coisas, né? O tempo que está se passando, quanto tempo passou, quanto tempo não passou, enfim. A direção também ela acrescenta itens no roteiro, os quadros escolhidos são os mais básicos possíveis e meio que tentando fazer uma objetividade crua, sabe? Uma tentativa de colocar algo como real e isto é o mais simples possível. Tá? A gente não tem nada a destacar sobre enquadramento em Cavaleiros do Zodíaco na Netflix. É tudo muito simples, é tudo pra você não precisar pensar em muita coisa, é pra você assistir a galera dando poderzinho e falando alguma coisa. E falando nisso, a direção, ela literalmente abraçou o poderzinho. Por que eu tô falando isso? Porque ao invés de a gente ter socos, a gente tinha muito soco em Cavaleiros do Zodíaco original, e até no mangá isso fica mais claro assim. Você vê literalmente os poderzinhos saindo da mão. Inclusive tem algumas cenas que são bem claras com relação a isso. O poderzinho sai da mão e até faz um teleguiado assim. Então abraçou o poderzinho. A direção ela meio que optou claramente por uma quase que retirada total do peso da violência. Você tem cenas que, como você tem só ataques à distância, em boa parte do anime, claro que não é o anime inteiro assim, tem algumas vezes que tem soquinho, chutinho, mas em boa parte do anime é ataque à distância, então você não sente um perigo real, só sente esse perigo real quando o dano acontece, e isso meio que permite uns quadros, umas coisas bem bobinhas, bem assim, ruim, é ruim mesmo gente, essa parte é ruim. A destruição do helicóptero, por exemplo, parece joguinho, você tem que, dar 3 hits e ele explode. Os poderzinhos teleguiados também, como aconteceu com o Sei e com o Shiryu. Então, essas coisas, elas tiram peso da treta. Elas tiram peso da batalha. Isso se for uma escolha para um público-alvo, então meio que você está dizendo, meu público-alvo não quer treta, meu público-alvo quer outra coisa. Meu público-alvo quer poderzinho na tela, mas não quer que pessoas se machuquem. Ou que pessoas se machuquem, mas não parece estar tão machucado assim. A gente tem uma clara discrepância, por exemplo, entre o que acontece com os personagens e o que aparenta ter acontecido. Você vê várias batalhas que são rápidas e você não sente o peso da batalha que aquela pessoa tomou aquele tanto de dano. Por exemplo, o Shiryu quase morre. Não aparentou que ele sofreu dano pra quase morrer. Fora que não tem sangue, só num momento específico, que era meio que não tinha como tirar o sangue dali, senão não faria sentido. Então, peso de treta não tem. Aí a gente fala sobre uma outra coisa, que é a trama criada para o anime. Existe um vilão inicial, ele é como se fosse um rival do Mitsumasa Kido, que ambos encontraram o Aiorus junto com a Athena para resgatar a Athena. Em um certo momento ele discordou do Mitsumasa, ele acabou tendo um poderio, assim, digamos, tecnológico muito grande. Ele foi capaz de convencer o Ikki, ele foi capaz de criar os Cavaleiros Negros e ele tem um exército. E a gente não sabe muito mais disso porque não é falado sobre ele, a gente só sabe que ele é o vilão, né? Então é tudo muito básico, tudo muito simples com relação a ele, principalmente. Ele basicamente só pensa diferente do Mitsumasa e tem métodos menos ortodoxos, né? Além do exército, que é muito importante. As alterações do original, elas acabam não mudando nada a narrativa continua a mesma. Basicamente só cria uma nova dinâmica de batalha e um ambiente mais moderno, nada além disso. Eu não vejo o objetivo de atingir uma audiência mais nova e trazê-la para o mundo de Cavaleiros do Zodíaco sendo alcançado, sabe? Faltam algumas coisas. Acho que atrelar apenas ao char design atual, algumas referências de mundo moderno, a comédia que também é retratada nessa versão, eu acho que não é o bastante. Eu acho que é muito básico para convencer uma pessoa de que ela precisa continuar assistindo isso. Eu vejo outros desenhos animados muito mais interessantes do que Cavaleiros do Zodíaco para a mesma faixa etária. Então eu não sei por que o Cavaleiros do Zodíaco vai se destacar
pra conseguir pegar esse público, entendeu? Olha, por exemplo, os golpes são monótonos, repetitivos, sem impacto. A gente tem várias vezes a sequência: poder, gente caindo, poder, caindo, poder, caindo. Algumas vezes os diálogos, por exemplo, os flashbacks, eles são exagerados, tem muito tempo de tela. Eu não enxergo um moleque de, sei lá, 12 anos vendo um anime de lutinha que não tem lutinha. Então não tem sequências de luta, e quando tem, são muito poucas comparado com o resto do anime, com o resto que o anime tenta apresentar. Tem muito mais sequência, por exemplo, nas batalhas contra o exército do que nas lutas em si. Talvez a luta mais sequenciada tenha sido Shiryu e Seiya por motivos óbvios, e Ikki e Seiya por motivos óbvios, né? Ikki e Rappa também, né? É um anime de lutinha que não quer mostrar lutinha. Foi o que eu senti. Outra coisa que me incomodou muito: efeitos sonoros. Eles, assim, estão muito ruins. Os barulhos de soco, os barulhos de chute, os barulhos de corrente, os barulhos de explosão. Acho que o mais agradável, assim, de ouvir foi o raio. E não é muito difícil, né, fazer efeito sonoro de raio. Então o diretor se preocupou em contar a história dos personagens. A gente tem ali um lorezinho de Cavaleiros do Zodíaco sendo respeitado. Mas ele tá contando o lore, mas ele não tá mostrando as batalhas. A comédia é pouco explorada também, embora seja de fato observável. A gente percebe que aquilo é uma comédia e você até dá umas risadas. Mas eu não sei quem ele quer alcançar. Ele quer alcançar, utilizando do lore, o pessoal que já conhece, ou ele quer utilizar o lore, fazer a pessoa se interessar pelo lore, sendo que o resto todo que chama a atenção, que é o Cavaleiro Zodíaco, que é treta, basicamente, e alguma, assim, emoção exagerada, principalmente por parte do Seiya, isso foi meio que deixado de lado. Ele até, por exemplo, começa com o plot do Seiya com relação à irmã, mas isso também deixado de lado durante os 3 últimos episódios. Não tem quase nenhuma fala sobre isso. Então o lore tá ali, mas pra quê? E ainda nessa parte do Seiya, a gente tem no primeiro episódio, por exemplo, o Seiya muito rebelde, o Seiya negando tudo, o Seiya briguento, o Seiya nega qualquer custo, assim, ajudar a Saori ou aceitar que ele é o Pegasus, e a galera puxando: você é o Pegasus, você vai salvar o mundo, você é o Pegasus. Ele: não sou, não quero saber. No segundo episódio ele já tá falando: não, tem que salvar, tem que ir encontro da deusa Atena, eu tenho que conquistar a armadura, que não sei o que. Quando que ele mudou? Não sei, não faço ideia. Aí no sexto episódio, a Shun revendo o Ikki, confiando de que ele não mudou. Aí ela bota o corpo na frente, ela toma um pau, e aí depois de segundos ela diz que vai lutar com seus amigos porque ela viu que o Ikki mudou. Ponto alto: comédia. Comédia até um ponto alto. O diretor utiliza coisas completamente fora, que não tem nada a ver com o Cavaleiro do Zodíaco para fazer comédia. Utiliza uma tampa de bueiro mecanizada para fazer comédia, por exemplo. A gente não vê tanta comédia com o que tem de Cavaleiros do Zodíaco, mas tudo que foi adicionado. Então o que foi adicionado eles incluem a comédia. E aí o lore mesmo eles mantêm Cavaleiros do Zodíaco, sabe? Então eu não sei o quanto isso é agradável ou o quanto isso vai atrair gente nova por causa dessa comédia que nem faz parte da história. Entende? A comédia faz sentido pro público-alvo. Mas eu não sei se o público-alvo espera comédia de um anime de lutinha. Então, agora mudando um pouco de assunto, vamos para animação. Pontos muito positivos e pontos alguns negativos. Então, por exemplo, negativos, para começar bem. Vocês adoram coisa negativa. Repetição. Teve muita repetição de frame. China, por exemplo, as explosões. Então, várias vezes, sim, foi utilizado bastante repetição de sequências de animação. Inclusive em CG. Então, as explosões em si, por exemplo. Aí outra coisa, as explosões em si, bem estranhas. O fogo que não parece de acordo com o resto da animação. Não parece uma explosão, parece uma ignição. É um pouco diferente, tá? Coisa positiva agora, pra mesclar um pouco. Movimentação dos personagens, muito boa. Não tenho o que reclamar. O 3D tá muito fluido. Não tem queda de FPS. Na maior parte do tempo, os personagens estão muito... a face dos personagens, a emoção dos personagens, consegue perceber que existe alguma coisa ali, embora não muito.
mas alguma coisa ali tem, então a pessoa consegue se identificar com isso. Então dá pra dizer que o trabalho em CG ele é muito competente. Tem alguns probleminhas com background, algumas horas, nada demais. Alguns veículos militares meio desconexos com relação ao resto da tela, mas isso é parte pequena. No geral, a animação de Cavaleiros do Zodíaco em 3D está sim boa. Agora voltando um pouco para os personagens, nenhum deles, no meu ponto de vista, tem um desenvolvimento que eu considero positivo. E aí é um problema, porque quando a gente tem um anime que tem 4 ou 5 personagens principais, sendo que o Sei é o principal, mas a gente tem os coadjuvantes que são principais também, e você tenta desenvolver todos eles e não consegue desenvolver nenhum, é um problema. Então, com quem a pessoa que está assistindo ela tem que prestar atenção? Em qual plot ela tem que prestar atenção? A do Yoga com a mãe, a do Shun, a da Shun com o Ikki, a do Shiryu, que eu não sei, a do Seiya com a irmã, que foi esquecida durante alguma boa parte do anime. Então, com quem a pessoa vai se identificar? Com quem a pessoa vai olhar pro anime e falar, ok, esse cara é foda, eu achei esse cara foda, eu quero curtir isso aqui, eu quero ver a história desse cara aqui. Então a gente tem o Seiya, um rebelde que não quer saber de nada, muda por Atena. A gente tem o Shiryu, tá ali lutando, a gente não sabe porquê, a não ser que o mestre ancião mandou. Ele aceita muito fácil tudo que tá ao redor dele, ele justifica tudo isso por ter sido salvo pelo Seiya. O Yoga tem literalmente um momento de reflexão com a Saori, ele muda de assassino pra, ok, eu vou seguir essa menina. A Shun ama o irmão perdido, reencontra, acha que ele não mudou, aí 10 segundos depois mudou. Tem começo e fim, meio tá faltando. Mas pensando no pessoal antigo, pessoal que curtiu o Cavaleiros do Zodíaco no passado, esse anime é muito diferente. Ele tem algumas adaptações muito mais fiéis ao mangá do que o anime original, mas literalmente uma terceira via e que opta por inovar em muitas coisas, e como por exemplo a inclusão do plot do exército para justificar os Cavaleiros Negros, a Shun ser mulher. Aliás, a Shun ser mulher não muda nada na narrativa, não discute nada, não muda a personalidade, foi literalmente alterado o sexo. Aí voltando pro anime, o anime mantém umas coisas muito características da série como um todo. Ele mantém os flashbacks, ele mantém a lore dos personagens como um todo, fazendo alguma alteraçãozinha bem pequena aqui ou ali, mas quase nada. Dizer que então, para um público totalmente novo é besteira. Alguns itens ali foram claramente para seduzir quem curte o mangá original. E eu tô falando isso, por exemplo, cenas que pouco agregam para o plot desse anime, que são até estranhas pro plot principal. A aparição do Shaka, totalmente desnecessária, já era desnecessária no mangá, mas nesse anime ainda por cima, mais desnecessária ainda. Então, pra quê? Isso é pra alguém que leu o mangá lembrar, saca? E o que mais vai incomodar o pessoal da geração 1, vou chamar o pessoal de geração 1, é o char design, todo mundo já sabia, o CG em si, que todo mundo quer, animação em 2D, e os poderzinhos, que agora é poderzinho mesmo, soltando e fazendo teleguiado, além da inclusão de personagem novo, que o pessoal vai chiar, obviamente, né? De resto, eu não vejo muita coisa negativa não, tá? Comparando com o original, falar negativamente, mudou pra pior? Não sei, não acho que mudou pra pior não, nem pra melhor, sinceramente. Só é diferente. Uma outra agora, coisa que eu deveria ter falado no começo, mas vou falar agora no final, porque sim. Opening. Eu achei horrível. Não tem punch, não tem força nenhuma. A voz do cara não tem força. Não é um sensei que eu tô me sentindo emocionado de caralho, vai começar meu anime, tá foda, que não sei o que. Não, é uma música até bem sem noção, porque tem a Shun de personagem principal, junto com os outros. Aí a opening tem uma frase: eles dizem que todos os garotos nascem verdadeiros guerreiros. Então a Shun é de mentirinha, né?
E, bom, galera, resumindo, o grande motivo dessa versão era atrair um público novo pra CDZ, certo? Mas eu não sei se as mudanças de plot com inclusão de elementos modernos, uma animação em CG mais infantil, teoricamente, né? Uma comédia, eu não sei se é suficiente. A trama em si, ela não tem os ingredientes saborosos o suficiente para uma geração que, cara, tem acesso a tudo, vários animes diferentes. E tem coisas muito mais emocionantes na internet do que poderzinho à distância e lutinhas que acabam rápido. Além de balas de festinho, que foi muito claro nesses 6 episódios, né? Então é meio que oposto, por exemplo, Dragon Ball Super Broly, onde você tem um show audiovisual. Não é o caso de Cavaleiro do Zodíaco da Netflix. Ele é visualmente sem graça. Ele apela mais pra lore e comédia, por incrível que pareça. Os poderzinhos são meio sem noção, tirando um ou outro episódio em uma ou outra cena. E bom, galera, é isso. Eu acho que eu falei tudo que eu queria falar de Cavaleiros do Zodíaco Netflix. Espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, se inscreve no canal, aperte o sininho para receber novas notificações. E é isso, galera, muito obrigado, valeu, falou!